A ordem dos elementos. Na aula de hoje nós vamos entender como os 4 elementos estão contidos dentro do jogo de tarô. Sou Bob Monteiro, aqui do Espaço Arte Tarô, e meu objetivo aqui é fazer com que vocês se tornem um grande profissional desse universo holístico. Nós já falamos dos negativos e positivos, já falamos de símbolos, as correlações com os números, né, dentro dos arcanos menores, e agora nós vamos falar dos elementos. E para começar, nós vamos com o elemento ar, representado pelo símbolo de espadas, que nós temos aqui o as de espadas, número 1. E o elemento ar, ele é a força da nossa respiração. Como assim, Bob? Quando uma criança nasce, quando nós nascemos, a primeira manifestação nossa de vida é o choro, é a propagação do ar, é a propagação da nossa vida, é a anunciação de que estamos vivos. É quando você rompe aquele universo que você estava ali dentro do útero e nasce para a vida. Então, sua primeira manifestação é o choro. E o elemento ar, ele representa tudo que diz respeito aos nossos pensamentos, às nossas ideias, à nossa comunicação, o nosso intelecto. Então, ele está muito presente no nosso dia a dia. O elemento ar, ele é tão representativo dentro da nossa existência que a gente vê muito isso em filmes, né? Principalmente. Quando alguém está desfalecendo, quase que perdendo a vida, seja por afogamento, por qualquer outra circunstância, é um guarda-vida, um salva-vida, um profissional da saúde, qual é a primeira coisa que eles fazem? A respiração boca a boca. O que isso significa? É ele dar a vida dele, parte da vida, para que a outra pessoa volte a viver, né? Resgate a sua existência. Então vocês vejam a importância do elemento ar. Quando você faz essa respiração boca a boca, você dá o ar para a pessoa, para que ela respire e volte a viver. Então esse é o grande significado do elemento ar, que está muito presente nos arcanos menores. Então todos os arcanos menores do naipe de espadas representam literalmente os nossos pensamentos e a nossa comunicação. Mas vale lembrar que nem tudo é festa, né? Nem tudo são flores. E nem todos os nossos pensamentos são maravilhosos. Então nós temos no positivo as boas ideias, a boa comunicação, aquele acolhimento que você dá através das palavras, né? A sua retórica. E é claro que nós também temos o lado negativo do naipe de espadas dentro do elemento ar. As más ideias, a comunicação falha, a palavra dita de forma equivocada no momento inoportuno. Então, dentro desse equilíbrio do nosso dia a dia, nós temos o positivo e o negativo. Já falamos sobre isso. E isso também está contido dentro do elemento ar, que representa o nosso dia a dia. Mas como assim, Bob? Sabe quando você acorda de manhã e fala: hoje eu vou pedir as contas, estou ganhando pouco e não quero saber. Será que isso foi uma boa ideia? Ou uma ideia de jirico? Porque vale lembrar que, peraí, mas se você vai pedir as contas porque você está ganhando pouco, será que se você chegasse no seu trabalho e conversasse com o seu superior dizendo: olha, eu acho que eu já estou tanto tempo na empresa, me dedico muito e o que eu ganho, eu não acho que seja condizente com as minhas funções. Eu gostaria muito de saber a possibilidade de um aumento. Em vez de chegar e falar: vou pedir as contas porque eu não quero mais trabalhar aqui, porque não me reconhece, porque eu ganho muito pouco. Então, isso, gente, quem nunca fez isso, quem nunca passou por isso, né? Dessas ideias de chegar e vou meter o pé na porta e vou brigar com todo mundo. E chega na hora, acabamos não fazendo nada disso. Mas essa manifestação da ideia faz com que ela possa ser positiva ou negativa. O próximo elemento, dentro desse universo, é o elemento água. Esse elemento água, gente, ele representa tudo que diz respeito às nossas emoções, tá? É o mundo emocional, ele representa a vida. Como assim, Bob? Você acabou de falar que o ar
representa a vida, a água é onde fomos gerados. É onde ficamos ali por 9 meses, para que a gente possa romper aquele universo e adentrar no mundo real. Então, a água, ela representa tudo que diz respeito à nossa vida. Vejamos, o planeta 70% é água. O nosso corpo 70% é de água. Aonde houveram as evoluções da espécie? Na água. Então a água representa tudo da nossa existência. A água está contido no nosso dia a dia, seja através das emoções, seja através da sobrevivência, nós não ficamos sem ela. Quem que diz que eu não vivo sem sentimento, eu não tenho sentimento por ninguém, eu não preciso tomar... Não existe isso. Então, a água é a capacidade de trazer vida, porque ela segue seu fluxo. Vejamos, gente. Então vamos falar literalmente da água. A água nasce como um olhozinho de água, lá na serra, num lugar assim, onde muitas vezes ninguém consegue chegar. E ela se torna um filete, um córregozinho, um riacho, um rio, um grande rio e desemboca no mar. Olha a transformação que a água passa, né, dentro desse trajeto. Isso quer dizer que nós também passamos por essas transformações, só que dentro do nosso universo emocional. Então, a água, ela está incrustada nas emoções, nas intuições, no sexto sentido, onde a gente fala muito isso. Depois nós vamos falar sobre a carta da sacerdotisa um pouco mais, que fala desse universo, desse mundo. Nós temos a manifestação da água através das luas, das marés, quando a água sobe, através do oceano, quando a água desce. Mas como se explica isso? Não se explica. Ela está lá e acontece. Então, temos a água dentro desse universo. Como é que a gente vê isso no nosso dia a dia? É quando você gosta de alguém e você chega e fala, eu acho que hoje eu vou pedir a fulana em namoro, ou vou me declarar. Ou quando você faz um simples gesto de amor, que pode ser incondicional ou não. Porque as emoções, elas não são só de amores. As emoções não estão contidas só nas relações afetivas. As emoções, elas também fazem parte do ódio, da raiva. Por exemplo, aqui no positivo, o que nós podemos ter em positivo? A água, representada aqui no naipe de copas. Então, tudo que vier de água, de copas, vai estar representado por uma taça e geralmente com símbolos de água, né? Que as emoções positivas podem ser as boas emoções, os bons sentimentos, o amor incondicional. Mas também nós temos o lado negativo de copas, o ódio, a raiva, o que mais? O tsunami, os incidentes, a catástrofe. Tudo isso está dentro desse universo emocional. As pessoas hoje, a gente ouve muito falar, principalmente nos telejornais, dos feminicídios, né? Do excesso de amor que acaba se tornando em ódio, e a pessoa fala, se não vai ser minha, não vai ser de ninguém. Então são as emoções que a gente precisa entrar em equilíbrio. Mas Bob, você sempre fala que tudo tem positivo e negativo, sim. Tudo tem o positivo e negativo. Nós não somos perfeitos e nem somos falhos o tempo todo. Nós temos que tentar viver dentro daquele equilíbrio. Isso é para mim, é para você e para qualquer pessoa. O próximo elemento que nós vamos falar aqui, gente, é o elemento que vem trazer a nossa energia. O elemento de fogo. Bob, o que seria isso? Fogo. Paus. Representado pelo naipe de paus. O elemento fogo tem esse bastão, né? Esse bastão de madeira. O que seria isso? Seria a nossa energia, o nosso fogo. Se o ar representa a nossa manifestação de vida, quando nascemos, né? O nosso choro, a propagação de vida. Se
Copas representa o universo onde vivemos, né? Fomos gerados, o nosso fluxo sanguíneo, o nosso planeta onde vivemos, as nossas emoções. E o que seria paus, fogo? É a nossa energia. Para que você pudesse passar do processo de nascimento, romper a bolsa e nascer, e dar seu primeiro sopro de vida, e sentir o sangue pulsando dentro das suas veias, você precisa de energia, você precisa de calor, seu sangue precisa estar aquecido, o seu corpo precisa estar numa temperatura média lá de entre 27 e 33 graus, acho que é isso, se não me falha a memória. Mas você tem que ter esse movimento. Fogo traz a nossa manifestação de movimento, a nossa força de ação, de fazer acontecer. Então, fogo nada mais é do que a energia, né? Por exemplo, o funcionamento dos nossos órgãos, para o coração bater, precisa de força, precisa de energia, para que o sangue circula, para que eu faça esse movimento com vocês agora, propagando a minha voz, refletir na minha emoção de estar aqui, muito feliz de trazer esse curso para vocês. Eu preciso dessa ação de movimento. E isso se consiste através do fogo. E o fogo, gente, o fogo ele é um naipe, esse naipe de paus, que ele é muito rápido. Então, o ar é dentro da velocidade agora. Copas é dentro do universo da emoção lento, mas acontece. O fogo é para já, é para ontem. Uma simples faísca, você pode queimar assim uma área gigantesca assim no piscar de olhos. Então, o que seria dentro desse universo de paus, ele positivo ou ele negativo? Dentro do universo positivo seria exatamente o equilíbrio. O equilíbrio das suas ações. Porque as suas ações podem ser positivas como pode ser negativa, dependendo do que você pensou, do que você sentiu e do que você vai agir. Lembra que eu falei para vocês no exemplo de vocês chegarem e falar: vou pedir as contas porque eu estou infeliz com o que eu ganho, e você chega, abre a porta do seu chefe, vai e rompe tudo. Essa ação é a ação de paus, de fogo. Então você precisa ter o equilíbrio porque ela é muito rápida. Então se você pensou, sentiu, agiu, mas esse agir tem que ser cauteloso. Então você precisa tomar cuidado. Dentro do positivo é exatamente o equilíbrio. Dentro do negativo é o descontrole, é a violência, é a ação sem pensar. É quando você faz algo que você fala: puxa vida, por que eu não segurei meu ímpeto? Por que eu não segurei um pouco antes de fazer isso? E você acaba se arrependendo. Então, é essa energia de fogo, de paus. Temos também, agora, terra. Esse é um elemento, gente, lento para acontecer. Da mesma forma que fogo é rápido, terra é muito lento. Mas o que terra representa dentro desse universo, já que o ar é a nossa vida, copas as nossas emoções, nosso fluxo sanguíneo, paus é a ação do movimento, e o que seria ouros? Ah, é dinheiro. Não, gente. Ouros representa muito mais do que isso. Representa o nosso corpo físico. Quando você nasce, que o médico pega aquele bebê chorando, sujo de sangue e se movimentando, ali tem a manifestação de 3 elementos: o ar, água e fogo. E onde está o quarto elemento? É a existência em si daquele bebê. E não é só do bebê. Terra, ouros, representa a nossa saúde, o nosso bem-estar. É tudo aquilo que faz acontecer. É tudo aquilo que você precisa fazer algo para que ele se constitua. Então, ouros vem trazer tudo que é materializado. É tudo... temos alunos querendo participar do curso. Então, ouros é tudo aquilo que é materializado.
tudo que é palpável. Deixa eu pegar aqui, filho, é tudo que você toca. Por que ele é mais lento para acontecer? Olha o nosso processo de vida. Bebê, neném, criança, adolescente, adulto, maduro e velho. Então nós temos um processo demorado para a nossa evolução, né? Alguns levam pouco tempo, outros mais tempo, outros muito mais tempo. Temos pessoas aí com mais de 100 anos, temos registros históricos de Matusalém de quase 600. Então são tempos de cada um. Um exemplo prático disso, uma jabuticabeira. Uma jabuticabeira, ela leva de 10 a 12 anos para frutificar. E olha que você cuidando, bonitinho e tal. Ah, mas eu compro uma de enxerto. Ótimo. Ainda assim ela vai levar 2 anos. Ela não vai dar no primeiro ano. Por quê? Porque tudo leva tempo para acontecer. Então, terra é tudo aquilo que é produzido. E uma regrinha muito legal para vocês entenderem assim, os 4 elementos, anotem que isso é regrinha básica, tipo, eu penso, eu sinto, eu ajo, eu produzo. É os 4 elementos. Eu penso, espadas, ar. Eu sinto, copas, água. Eu ajo, fogo, paus. E eu conquisto, ouros, terra. Então ele é representado, todos os naipes de terra, representado, né, ouros, por essa moeda, que se chama pentáculo. Então tudo que for relacionado à terra, a ouros, vai haver esse símbolo. E quais seriam o negativo de ouros e o positivo? O positivo são os bons frutos. É tudo aquilo que você trabalhou, lutou e conquistou. Ah, mas está falando de dinheiro, de bens, de tudo que você conquistou. Uma família, um bom emprego, uma casa sólida, uma boa saúde, uma condição financeira confortável. E o negativo disso? O negativo são os frutos podres. São as conquistas que não te levaram a nada, né? Não trouxeram nada de alegria. Aquele casamento que você conquistou, mas que não é feliz. Aquela casa que você conseguiu erguer a duras penas e está devendo até o chapéu. Então nós temos aí o positivo e o negativo dentro desses 4 elementos. E será que temos mais alguma coisa em relação a isso? Temos sim. Nós temos também o 5º elemento. Mas não é só 4 elementos? Sim, os 4 elementos da natureza. O ar, as emoções, a nossa energia e as nossas conquistas, ouro, terra. Tá, mas para que tudo isso aconteça, precisa existir algo mais, que é o 5º elemento, que é o elemento que você não vê, mas ele existe. Então nós temos o 5º elemento, que é a ligação entre o mental, o emocional, o energético e o material. É como se fosse as cordas da marionete. A marionete são os 4 elementos ali, mas para que ele se manifeste, alguém tem que manipular. E quem faz isso? O 5º elemento. Então é preciso entender que ele não é físico, mas ele existe. E quando você faz a respiração boca a boca, que dá vida para aquela pessoa que está se esvaindo, o espírito dela se manifesta de volta. Isso, o 5º elemento pode ser visto como espírito, como alma, como uma força do universo, como éter, o que o valha. Mas é preciso entender que nada dos 4 elementos vão acontecer sem a manifestação do 5º. Agora eu pergunto para vocês, e tem o lado positivo e o lado negativo? Tem. E muito. Que são pessoas más que através do 5º elemento faz com que os outros 4 elementos aconteçam de forma negativa. Como pessoas boas, e temos muitas, né? A Santa Dulce aqui da Bahia, temos Zilda Arnos, temos, enfim, gente, muitas pessoas
que nem são santos, nem nada, mas que tem aquela, sabe aquela pessoa que fala, meu Deus, que pessoa bacana, que gostoso estar com ela, que são pessoas boas, são pessoas que te fazem bem, então são as pessoas positivas, e tem aquelas pessoas negativas que você fala, meu Deus, essa pessoa tem tudo, mas que pessoa fria, que pessoa ruim, e assim é a vida. Então entendam que esses 5 elementos estão contidos em todo o deck de tarô, mas eles se manifestam muito mais dentro dos arcanos menores, através do elemento ar, representado pelo naipe de espadas, através do elemento água, representado pelo naipe de copas, mundo emocional, através do elemento fogo, representado pelo naipe de paus, e através do elemento terra, representado pelo naipe de ouros. Então esses são os 5 elementos, ok? Beijo do Bob.